No ar, a minha voz, a sua voz, a nossa voz, a voz do médico. Roda a vinheta, Kendra! Estamos em mais um episódio da Voz do Médico, o 53º episódio. Chega a trava-língua, né? 53º episódio. Eu sou Elton Monteiro, presidente do Sindicato dos Médicos. E ao meu lado, mais uma vez... Até 40 é fácil, né? Pô, depois de 50 é triste, viu? Eu sou Agemiro Macedo, vice-presidente do Sindicato dos Médicos. E uma maravilha, né, doutor Elton? Nosso programa, a Voz do Médico aí, brilhando, sendo muito bem recebido por todo mundo, tanto a categoria médica como todo mundo que nos assiste, né? Além Fronteiras, a Voz do Médico, dialogando com a sociedade, trazendo temas relevantes. Quem ainda não assistiu, pode ir lá. 53 programas, 53º, olha, não travei a língua. Então, são 53 programas trazendo temas relevantes, polêmicas para a sociedade, temas muito importantes para serem discutidos. E os sindicatos médicos, cumprindo seu papel social, mais uma vez, traz o debate dos candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju. Né? Focando naquele tema que agora é o que mais envolve a cidade, né? Que são as eleições, né? Então, hoje nós estamos aqui com a presença... dela, Daniele Garcia. Uma salva de palmas para a Daniele. Obrigada, gente. Boa tarde, viu, a todos. Pois é, Agemiro. Sindicato dos Médicos, 15 mil seguidores no Instagram, 2.600 seguidores e... Os debates com os candidatos já vai lá para 8 mil visualizações. Então, os sindicatos médicos se tornando relevante aí, um importante papel de comunicação na sociedade, né, Jamiro? Presente na agenda dos candidatos. Isso aqui é mais legal, né? E ela de verde hoje em homenagem ao sindicato. Pois é. Daniele Garcia, primeiro eu vou passar para você as regras do debate. A gente vai fazer uma breve exposição, a gente vai dialogar quem é Daniele Garcia. Depois a gente vai dar um tempinho para a gente receber inúmeras perguntas dos colegas médicos. Uns 40 minutos a gente falando sobre essas perguntas e os 5 minutos finais para as considerações. Ok. Então, antes de mais nada, doutor Espina, que está aqui na sala, falando do Corinthians. Não fique sócio, importantíssimo. O que é isso aqui, Daniele? Você quer ativar o sininho, né? Ativar o sininho quer dizer o quê? Receber as notificações. As notificações do Sindicato dos Médicos. Aí, toda vez que o Sindicato dos Médicos lançar algum vídeo, algum vídeo relevante, você será notificado. Primeira mão. Dá o joinha lá, porque é importante pra gente, né, Gemiro? E claro... fortalece o canal, né? Compartilhe, para todo mundo ficar sabendo como vai ser o debate hoje com o Daniel, enfim. As propostas dos candidatos, enfim. Então vamos lá. Seja bem-vinda, Daniele, mais uma vez. Eu queria perguntar, quem é Daniele Garcia? Nasceu onde essa menina? Olha, engraçado que o meu programa, né, o meu primeiro programa eleitoral foi assim, me apresentando, a filha de fulano e cicrano. Aí eu, para. Vocês já me conhecem, né? Então, assim, acho que Aracaju já me conhece, né? Mas eu vou fazer um breve resumo. Eu sou aracajuana, nasci em Aracaju. Eu sou filho de uma professora de biologia, meu pai era comerciante, tenho 3 irmãos, 2 irmãos de sangue, uma irmã de criação. Sou formada em Direito, né? Me formei muito jovem, aos 22 anos, e aos 23, eu já havia sido aprovada no concurso de delegada de polícia. Então, eu fui uma das delegadas mais novas do nosso concurso. Hoje eu tenho quase 24 anos de polícia, a mesma idade que a minha filha, né? Eu brinco que a minha filha e a minha profissão nasceram juntas. E no meio do caminho veio aí uma novidade para mim, né? Porque meus pais não são políticos, eu não tenho uma vivência política, eu não tinha filiação partidária. Mas em 2020 eu fui chamada, né, para participar do pleito e resolvi entrar na política. E te confesso que ser delegada é mais fácil. Trocar tiro com bandido é mais fácil do que a política. Mas enfim, aqui estou eu, né, para mais uma eleição. E é um prazer, gente, estar aqui com vocês discutindo tantas coisas importantes, né, especialmente a questão da saúde. Daniele, eu queria te perguntar, você fez seu ensino médio onde? Eu estudei a vida inteira no CCPA, colégio CCPA, terceiro ano científico eu fui para o São Luís, e aí depois eu fiz a Universidade Federal de Sergipe, Direito. E por que Direito? Então, essa é uma história interessante. Meu pai era comerciante e meu pai passou por um problema muito sério na vida dele,
de uma fraude. Um contador fraudou todos os pagamentos de impostos do meu pai e isso causou um transtorno financeiro enorme para a nossa família. E, então, assim, meu pai passou por uma série de execuções fiscais, penhora de bens, o carro da minha mãe foi penhorado, a geladeira da nossa casa foi penhorada. Tudo isso por conta de uma fraude fiscal cometida por um determinado profissional. E naquele momento ali, Elton e Agemílio, eu acho que nasceu a minha vontade de ser policial, assim, de trabalhar com a justiça. E a partir daí, eu só tinha uma certeza na minha vida: eu quero trabalhar com o direito. Foi assim que nasceu a minha vontade de fazer direito. E desde o primeiro período na faculdade, eu já tinha essa vontade de ser delegada de polícia. E eu penso que aquelas injustiças que meu pai passou lá atrás, né, que eu vi a gente perder tudo, absolutamente tudo, né? Meu pai morreu pobre, meu pai morreu deixando um salário mínimo de aposentadoria para minha mãe, por exemplo. E não fossem os filhos, né, que todos se encaminharam, minha mãe hoje teria dificuldades financeiras, né? E então foi por isso, assim, foi essa injustiça lá atrás que talvez me trouxe para o campo da justiça. E eu sou muito grata, assim, eu me sinto muito realizada, né, com a profissão que eu escolhi e com os caminhos que a minha vida levaram. E, Daniele, você tem filhos, né? Tenho uma filha, Maria, ali. A Maria tá ali. Eu já ia dizer, manda um beijo pra Maria. Maria tá bem. Maria hoje é uma menina de 24 anos, né, meu amor? Me ajuda, né? Trabalha comigo, me ajuda também nos momentos vagos. E é uma grande parceira, né? Que bom, que bom. Mas eu tenho um enteado também, né? Hoje nós somos uma família, eu e Ricardo, né? Ricardo é médico também. Ricardo tem um filho, Lorenzo, e a gente tem Maria. E a gente convive, né, com essa família maravilhosa, assim, né? Pode mandar um beijo para Ricardo, um abraço, Ricardo. Meu amor, um beijo. Sei que você está assistindo, mandando mensagem aqui, então um beijão para você. Naquela câmera ali, Daniel. Você que está ainda no hospital, né, operando, mas daqui a pouco você assiste. Você vai lá no YouTube, assiste tudo e curte lá nossa entrevista, né? Pois é. Ô, Dani, então, Flávio, já pode colocar o tempo para Daniele. Daniele, então, quais seriam as suas propostas para Aracaju? Quais são os principais gargalos? O que é que você vê que pode melhorar para Aracaju na área da saúde? Bom, a saúde é algo que me desperta muita curiosidade, tanta curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas o meu mestrado, eu fiz mestrado em Direito Público, e apesar de ser da área criminal, eu escolhi o direito à saúde para escrever a minha dissertação do mestrado. Então, eu tenho um livro publicado sobre a judicialização da saúde. Então, vejam que, né, a minha familiaridade com a saúde vem dos meus estudos, né? Então, não é algo assim que caiu de paraquedas na minha vida. Primeiro, eu precisava fazer essa fala aqui para explicar isso. Bom, mas assim, enquanto candidata, o que eu tenho mais ouvido em todos os lugares que eu ando são as reclamações com relação à saúde. Na verdade, são 3 reclamações recorrentes da população. Saúde, para mim, em primeiro lugar. Depois vem o transporte público e vem a questão da falta de creches, né? Esses são, se eu pudesse dizer assim, os top trends de reclamação do povo aracajuano seriam esses. E com relação à saúde, a gente recebe muita reclamação de falta de medicação, né? De falta de acesso a exames, a cirurgias, a consultas. Interessante como me relatam muito assim: Daniele, olha, quando a gente tem acesso ao médico, é tudo maravilhoso. Mas o problema é a gente ter acesso ao profissional, né? É a gente ser consultado. Então, todos os gargalos que se cria na gestão para que aquela pessoa seja atendida é o que traz tanta aflição para o povo aracajuano, né? Então, obviamente que a gente construiu o nosso plano de governo com 4 eixos principais, né? Que é combate à fome, à pobreza e à fome, que nós ainda somos uma capital dependente de 50% de auxílios, né? Ou seja, 50% da população ainda vive à base de auxílios. Nós precisamos trabalhar o desenvolvimento econômico, mas sobre o viés social e sustentável. A gente precisa de uma infraestrutura de cidade que funcione, e aí quando eu falo isso eu me refiro à mobilidade, a transporte. E por fim, a gente tem que ter uma gestão ágil e transparente, né? Então, se a gente pegar todos esses 4 pilares do nosso plano de governo e trouxer para a saúde, aí a gente começa a encontrar uma série de problemas. E eu diria, sem sombra de dúvida, que o problema não está no profissional da saúde. E aí não estou só me referindo aos médicos, aos técnicos, aos enfermeiros, enfim, aos dentistas. Eu acho que o modelo de gestão que foi escolhido por Aracaju hoje, na minha ótica, não funciona contente, né? E aí eu posso começar, por exemplo, pela questão da transparência. Hoje, Aracaju, nós temos 27 capitais.
nós somos a 18ª capital em transparência no Brasil. Então, a nossa transparência não funciona a contento. E quando a gente fala em transparência, a gente... Ora, as contratações, a forma de contratação de OS, né, de terceirizados, tudo isso tem que estar muito transparente para que a gente entenda que modelo está sendo adotado e qual é o efeito que essas contratações estão dando na ponta. Porque eu entendo que tanto a saúde quanto qualquer outra pasta, mas né, vamos focar na saúde, a gente tem que trabalhar tudo sobre 2 perspectivas. A perspectiva do balcão para dentro, ou seja, quem é que presta o serviço, e do balcão para fora, como esse serviço está sendo prestado para a população. E eu tenho um exemplo assim, muito interessante. Eu sou policial há 24 anos. Enquanto nós éramos desvalorizados enquanto categoria, enquanto profissionais, o serviço não rendia contento. Nós já chegamos a ser uma das 4 capitais mais violentas do Brasil, Aracaju. Sergipe, entre os 3 estados mais violentos da federação. E, a partir do momento em que nós começamos a discutir com a gestão, com o governo, a valorização profissional, né? E, enfim, plano de carreira, organização de concursos, de provimento de cargos, a gente começou a ver uma outra face da atuação da polícia. Hoje nós somos uma polícia referência para o Brasil. Hoje nós somos uma das capitais e estado mais seguros do Brasil. E eu não tenho dúvida, porque os homens e mulheres são os mesmos. Mas nós não mudamos. Tem 24 anos que a minha turma está nesse concurso. Então, nós não mudamos. Mudou a forma com que o governo olhou para a gente. Né? Então, eu acho que isso para você casa muito bem com vocês. O que a gente precisa para ter uma saúde de qualidade? Vou começar do balcão para dentro. Primeiro, valorizar os nossos profissionais. Não tenho dúvida disso. E essa valorização passa necessariamente pelo concurso público. Né? Essas contratações precárias, como acontecem hoje, não dão segurança ao profissional. Né? Ou seja, são relações precárias que eu não tenho dúvida que interferem na qualidade do serviço. Alice, é isso. A questão das estruturas de trabalho que nós temos, né? Vocês nos postos, nós nas delegacias. Me recordo na pandemia, e vocês também passaram por isso, nós íamos trabalhar no plantão, nem álcool em gel tinha. No meio da pandemia, quando em cada plantão a gente perdia um policial. Então, nós não tínhamos alojamento, nós não tínhamos banheiros. Era um caos total. Né? Então, isso precisa ser resolvido urgente. Né? Estou falando do balcão para dentro para entender que a gente precisa valorizar todos os profissionais de saúde. E do balcão para fora é a gente pensar numa gestão que, de fato, acolha o cidadão. Porque o cidadão ele não vai para um posto de saúde ou para uma delegacia, eu vou fazer esse paralelo sempre, não precisa entenderem, porque quer, não tenho nada para fazer hoje, eu vou numa delegacia, não é assim. Eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou passear no posto de saúde. Se a pessoa está indo no posto de saúde, é porque alguma coisa tá de errado ali, ela precisa desse atendimento, precisa desse encaminhamento. Então, de forma geral, eu não sei quanto tempo eu tenho, ainda tem muito tempo, né? Então, assim, de forma geral, claro que nós temos diversas propostas, eu posso até pincelar elas, mas, para mim, o principal é a gestão de pessoas e a gestão do serviço, como esse serviço vai ser ofertado, sabe? Agora, claro, no plano de governo tem uma série de coisas. Por exemplo, nós temos hoje 44 UBS, hoje já é insuficiente o número de UBS nós temos 48 bairros, né? Bairros muito grandes e populosos, então talvez já abarcasse mais um posto. Nós temos posto de saúde numa determinada localidade que está atendendo população de dois bairros. As equipes de saúde da família são insuficientes, vocês sabem disso. Enfim, a parte de gerenciamento de medicamento das farmácias. Porque, entenda, se nós não temos uma natalidade absurda, pelo contrário, o controle populacional hoje é bem tranquilo. Então, a gente já sabe a população que tem e qual o crescimento dela ao longo dos anos. Você já tem uma previsão do que é necessário, né, para manter essas... Por que falta dipirona no posto de saúde? Ou por que falta dipirona numa farmácia? Para mim, é falta de gestão. Né? Na minha cabeça, é falta de gestão. Ou a gente tem, por exemplo, uma coisa interessante que me reclamam muito, né, nos bairros. A questão da tecnologia. Veja, a gente tem um programa aqui que a gente chama PREF Digital, que é você ter todos os serviços na palma da mão, né, num celular. Hoje todo mundo tem um celular. Mas tem um detalhe, todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo tem internet. Então, me reclamaram muito, especialmente as pessoas mais idosas.
doutora, mas eu não sei mexer no aplicativo. Eu fui avisada pelo posto, mas eu não consigo ver. Não, mas o sinal da minha casa não estava funcionando, eu não consegui ver. Então, assim, a gente precisa sim usar a tecnologia a nosso favor, é óbvio, mas não tem jeito, a gente ainda tem uma população que não tem conhecimento da tecnologia, seja porque realmente nunca teve contato, são as pessoas mais velhas, ou porque não tem acesso à internet, enfim, ao Wi-Fi. Então, a gente tem que aliar essas duas coisas. Não dá para fazer uma escolha e abandonar a outra parte da população que não consegue, né, agir daquela forma. Bom, a gente pensou na questão de trazer mais uma UPA para Aracaju. Hoje nós temos 2 UPAs, Zona Norte e Zona Sul, mas a zona de expansão tem uma reclamação muito grande, né? Eles entendem que para eles é muito ruim, até, inclusive o transporte para vir para a UPA de Zona Sul, porque eles dizem que nem um Uber, se eles precisarem chamar, chega em determinadas ruas da zona de expansão, de alguns bairros, por conta da situação precária que ainda existe, né, naquelas localidades. Então, nós previmos aqui a construção de mais uma UPA. Então, como Aracaju é praticamente uma nesga, assim, nós teríamos 3 UPAs, né? Uma Zona Norte, uma na Zona Sul e outra na Zona de Expansão. A gente tem que pensar em alguma coisa para as crianças, Elton e Asmiro, né? Como é que a gente sabe da sazonalidade? Todo mês de junho as crianças ficam doentes. E a gente só vai pensar nos gripários nesse momento. Por que a gente não prevê isso, né? Um ano antes, não já se adequa a isso, não já começa a pensar? Então, para mim, tudo isso é falta de gestão. O que mais que a gente tem? Nós temos ainda, gente, e vocês sabem melhor do que eu, uma mortalidade materno-infantil altíssima em Aracaju e em Sergipe. Então, a gente pegou dados aqui do Instituto Maria Cecília Souto Vidigal, que no ano de 2022 nós tivemos 122 óbitos de crianças de até 1 ano, 122 óbitos. E segundo dados que o próprio município passou para o Ministério da Saúde, 87 deles foram por causas evitáveis. Então, nós estamos falhando na atenção básica, não estamos? Nós estamos falhando no básico, no controle de pressão, na questão da vacinação, em coisas básicas. E nós estamos perdendo crianças, mulheres e pessoas por essa falta de gestão. O que mais que a gente pode falar? Outro problema aqui na minha cabeça assim, é uma coisa que não funciona muito bem, a questão da regulação. Nós temos uma regulação do município e uma regulação do Estado. Mas o Cigal não foi criado para ser uma interface com todos os entes interfederativos. Então, por que a gente não pensa numa única regulação, uma fila única que todo mundo consiga visualizar? Inclusive, para os órgãos de fiscalização fica muito mais fácil do que eu tenho uma pessoa que está regulada no município e ela também está regulada no Estado. Que eu, como secretária até bem pouco tempo, né, a gente fazendo o Opera Mulher, a gente via que a mesma mulher estava regulada tanto no município quanto no Estado. Aí você dá duplicidade de fila, aí você perde o controle. Então, assim, mais uma vez, repito, para mim tudo isso é má gestão. Bom, gente, e assim, aí a questão da telemedicina, né, que hoje é uma realidade que a gente pode trazer para a nossa vida, para a realidade da saúde do município. As parcerias com entes privados, porque não tem jeito. Quanto custa criar um centro de diagnóstico de imagem? A manutenção disso é viável? Tudo bem, se sobrar dinheiro e der para fazer, ok. Mas se não tiver como fazer, o que é que eu faço? Eu deixo filas intermináveis para um exame de ressonância, um exame de ultrassonografia, porque eu não consigo dar vazão a isso? Então, não tem jeito. A gente tem que recorrer a alguma coisa que zere essas filas, né? Então, assim, em linhas gerais é isso. Mas eu repito, assim, uma coisa que me angustia demais é a questão da gestão. E a gente vai poder falar aqui mais para frente sobre a questão de recursos, né? Que aí é outra coisa que me preocupa. E talvez a minha experiência enquanto delegada de polícia seja importante, né? A gente precisa entender que o recurso público é público, não é nosso, em momento nenhum, e que a gente tem responsabilidade, sob pena de responder por crime ou por improbidade administrativa. Então, eu preciso gerir bem os recursos. O cobertor é curto, né? A quantidade, as pessoas que precisam estar embaixo do cobertor são em número muito maior. Então, as escolhas públicas que o gestor faz são extremamente importantes. Sob pena de a gente fazer uma escolha pública errada e condenar, né, à morte, inclusive, pessoas. Daniele, 99,9% das perguntas dos que os colegas mandam
Claro que eu estou exagerando. Mas eles eles perguntam muito sobre concurso público. Eu vou passar para Gemiro, porque ele gosta de fazer essa pergunta. Ele leva geralmente uns 20 a 30 minutos para fazer essa pergunta. Mas fique à vontade, Gemiro, e vamos dar espaço. Ele me disse que vai ser rápido. Ele vai ser bem sucinto, Vou tentar fazer uma síntese, então, doutor Elton. É o seguinte, a gente sabe que a entrada legal do trabalhador no serviço público, até onde a nossa Constituição de 88 estiver valendo, é via concurso público. Então, quem não está fazendo os concursos públicos, todos esses gestores estão à parte da lei. Burlando a Constituição. Estão burlando, né? Porque só Cristo para nos ajudar a entender o porquê disso. Os médicos clamam, e por isso esse número de colegas ligando, pergunta para o concurso, tanto aqueles que querem fazer, como os que estão trabalhando, querem que cheguem realmente os colegas concursados, e a gente lamenta que a política de concurso público na Prefeitura de Aracaju está esquecida, está abandonada, e hoje nós temos aí essa proposta de contratação por via PJ, onde os trabalhadores não têm direito algum, fica algum tempo na prefeitura e logo depois, a partir do primeiro momento que encontram a melhora, como nossa colega, a doutora Juliana, trabalhava ao meu lado, lá no 18 do Forte, já estava uns 6 meses, 1 ano na prefeitura, fez um concurso em Fortaleza, foi aprovada e um talento sergipano que foi para lá. Então, assim, esse rodízio na unidade de saúde, esse rodízio no SEMAR, esse rodízio na urgência, realmente é danoso para o paciente. Porque imagina que ele vai àquela unidade de saúde e encontra aquele profissional, médico, enfermeiro, com o qual ele já está relacionado há 10, 15, 20 anos. É muito mais fácil, ele chega de modo... São pessoas humildes, a gente sabe, na grande maioria pessoas, mas são trabalhadores, pagam os impostos, merecem um bom atendimento, um excelente atendimento. Imagina que você vai... tem um paciente que vai ao SEMAR, o centro de especialidade, e se aquilo houver uma rotatividade, como é que fica? Não tem condições. Então, assim, a gente quer saber do seu compromisso com o concurso público, e a gente vai lembrar que, uma vez você eleita, os candidatos a vereadores e 4 vereadores que estiveram no sindicato no dia 26 de agosto, agora, todos lá fizeram uma defesa unânime em favor do concurso público e viu que muitas dessas deficiências, estou trabalhando demais porque não tem um colega do lado por falta do concurso. Está tendo rodízio por falta de concurso. Não tem o direito trabalhista porque não tem um concurso. E a gente, do sindicato, entende que um concurso muito bem feito, muito bem elaborado, vai qualificar aqueles profissionais, os melhores profissionais, para atender a população. E só para dar... como eu demoro 20 minutos, eu gostaria só gostaria de complementar, candidata Daniela, que nós somos avaliados, a categoria médica, na Prefeitura de Aracaju, há mais de uma década que é avaliada. Foi um projeto que o Sindicato dos Médicos incorporou e somos avaliados. E temos nota. E recebemos bônus se nós tivermos notas boas. E só recebemos a partir de nota 7 esse bônus. Então, assim, eu não vou fazer um concurso porque eu acho que aquele profissional concursado, ele, depois de certo tempo, está desanimado com o trabalho. Claro, depende, né? Depende, a gente falando de futebol, tem um presidente do clube e tem um treinador. Quando o treinador vai mal, a torcida, o time tira aquele treinador para colocar um treinador, uma treinadora nova, que venha com sangue novo e consiga colocar em prática aquilo que está treinando. Então, a gente depende muito também de colocar em prática mais um pouco aí do que a gente sabe. Viu como ele tem um poder de síntese bem grande? Deixa ele falar, estou adorando, Vitor. Então, com tudo isso, a gente quer saber a sua proposta de concurso público, se está no seu programa de governo. Eu só vou complementar 30 segundos. Faz-se necessário que nós tenhamos profissionais com autonomia, independência, estímulo na carreira e carreira, e que a gente possa trabalhar, como o Admiro falou, engajado. Porque você tem verdadeiros ordenadores de despesa,
quem é que prescreve os medicamentos, os exames. Se esse profissional a cada 6 meses há uma rotatividade, você vai gastar mais dinheiro. A Gemílio fez esse preâmbulo. E como fazer concurso público? Porque toda vez que o Sindicato dos Médicos vai lá lutar por melhorias salariais, lei de responsabilidade fiscal. Quando a gente vai... E concurso público? Lei de responsabilidade fiscal. O que é que Daniele vai fazer? Boa pergunta essa, viu? Ali a curto, médio e longo prazo. Pronto, ótimo. Veja, deixa eu voltar umas casinhas. Quando se imaginou a equipe de saúde da família, qual era a concepção disso? Era que essa equipe tivesse o mínimo de rotatividade possível para ela ter contato com a comunidade, né? Porque se cria um grau de confiança entre a equipe e os assistidos, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro ponto, se você tem uma rotatividade grande na equipe, você já perde a essência daquilo que se pensou para a equipe de saúde da família, né? Acho que isso é básico. Então, o que tem acontecido, na verdade, com a pejotização é a precarização dessas relações. Mas existe problemas com a lei de responsabilidade fiscal? Veja, a lei de responsabilidade fiscal ele veio para dizer ao gestor, existe limite, gestor. Agora, o limite é o seguinte, você tem que saber como gastar o seu recurso. A gente conversava nos bastidores, gente, e aí eu acho que eu posso falar aqui, por que a gente tem excelentes juízes, promotores, delegados, vejam, prestando um serviço público. E nós não podemos ter excelentes médicos, né? Vou falar de médico aqui, concursados de carreira para exercer esse serviço no SUS, que é o carro-chefe da saúde no Brasil. Então, assim, eu sou servidora pública, eu sou suspeita até de falar, né? Sou suspeita de falar de concurso, porque, para mim, a excelência no serviço passa necessariamente pelo concurso público. Para mim, a excelência do concurso passa pela valorização profissional. Nós passamos agora, recentemente, falo nós, categoria policiais, por uma grande negociação com o governo. Nós conseguimos... Agora, veja bem, tudo isso depende de quê? De diálogo. Diálogo. E aí, o que eu acho que o gestor tem que fazer? Gente, vocês são os experts no assunto. Então, eu não sou médica. Mesmo que fosse, vamos dizer que eu fosse uma médica prefeita. Ainda assim, eu tinha que sentar com a categoria. Gente, vamos lá. Como é que a gente pode resolver e melhorar? Porque eu, como gestora, vou dizer para vocês assim, eu quero um trabalho de excelência na ponta. Eu quero que o meu cidadão e minha cidadã cajuana esteja satisfeito e bem tratado. O que é que a gente precisa para fazer isso? Eu preciso ouvir vocês. E a gente precisa desenhar essa política juntos. Então, o que eu acho que falta, muitas vezes, é esse diálogo. Diálogo com as categorias. O que a gente ouve? Que o prefeito Edivaldo não conversa praticamente com ninguém. E quando eu falo com ninguém, eu estou falando nem com as categorias, nem com a população, nem mesmo com a classe política. Então, como fazer política desse jeito? Não consigo entender. Então, assim, compromisso com concurso público. Isso não só para a área de saúde. Não só para a área de saúde. A gente precisa de concurso na educação, a gente precisa de concurso público para os agentes administrativos. Porque quando a gente fala em lei de responsabilidade fiscal, é porque a gente está gastando muito com comissionados que são necessários. São necessários. Mas entendam, a gente não pode ficar somente à mercê disso. Né? Então, e a gente precisa dar segurança jurídica àquele que está prestando o serviço. Né? Então, assim, eu vou aproveitar o momento aqui, né? Me permitam, e aí depois eu passo para vocês a documentação, que acho que enquanto sindicato vocês podem. Mas chega para mim a informação de que médicos, para serem contratados pelo município de Aracaju, precisam estar associados a uma determinada empresa, a uma determinada PJ. Aí tem aqui os índices o cálculo de imposto e mais de cota de administração da empresa. E que, se não for via essa determinada empresa, o médico não consegue ser contratado. Ora, na minha ótica inicial, eu não vou nem ser leviana, porque eu realmente não tive tempo de estudar o assunto, mas eu entendo que tem alguma coisa que, para mim, é estranha. E mais do que isso, se eu sou médica e tenho a minha PJ, por que eu não posso ser contratada diretamente pela minha PJ, pelo município? Essa é uma pergunta que eu faço. Mas ainda assim, aí vou pegar mulher, eu engravidei e pari. Como é que eu faço com esse contrato via PJ? Não tem direito. Com 10 dias eu tenho que voltar a trabalhar? Tem que voltar. E os direitos, né, desse trabalhador. Então, é sobre isso que a gente precisa também discutir. O médico, o enfermeiro, o técnico, enfim, todos os servidores, eles precisam dessas garantias
para que possam exercer um trabalho de qualidade. Eu não consigo visualizar. A PJ, aí vocês me corrijam, pode até em determinado ponto ser bom para alguns médicos, porque você tem uma liberdade maior, você pode trabalhar por produtividade, você pode pagar um pouco menos de imposto do que o imposto de renda da pessoa física, né? Mas você, por outro lado, não tem uma série de outras garantias que o concurso traz para a gente, né? Todas essas seguranças. Então, eu ainda acho que o concurso público é a saída. Me comprometo não só com vocês, mas com todas as carreiras, com todas as áreas da prefeitura, se eleita for, que a gente faça que o concurso público seja o carro-chefe para que a gente tenha um serviço de excelência. Eu, enquanto gestora, minha preocupação vai ser com a ponta. Eu quero o meu cidadão, seja o aluno na escola, seja o usuário do posto de saúde, seja, sabe, o contribuinte, qualquer pessoa, aquele que é atendido pela Guarda Municipal, que ele tenha um trabalho de excelência na ponta. Esse vai ser meu compromisso com a população. Mas, para isso, o concurso público vai ser necessário. E isso é uma denúncia que nós, dos sindicatos médicos, nós já estávamos recebendo esse tipo de denúncia. Com a reforma trabalhista, alguns acham, dentro da legislação, que isso pode se fazer. E os sindicatos médicos é totalmente contrário. Acho que o nosso engajamento, nosso dia a dia tem demonstrado, inclusive no Estado, o Sindicato dos Médicos, que, junto com os outros sindicatos, nós conseguimos recentemente um TAC, que vai ter um concurso agora do Estado. Sim. Uma grande vitória, né, doutor? Inclusive, o Ministério Público deu, no TAC que foi feito com o Estado, o Ministério Público disse ao Estado, PSS até aqui. A partir desse momento tem que ser concurso. Isso. O município vai ter que passar por isso também. Não tem jeito. E o que nos traz indignação, sabe, Dani? Que no dia a dia, a gente, enquanto sindicato, acompanha os colegas médicos. Alguns dizem, mas muitos colegas não querem fazer. Os colegas querem fazer concurso público. Quem é que não tem a segurança de um guarda-chuva num momento difícil? Fizeram, né, para a EBSER, né, doutor? Fizeram concurso para a EBSER e as vagas foram todas completas e gente na excedência. Por quê? Qual a diferença? Então, assim, como eu disse antes, mas passando para outra pergunta, Dani, você já entrou um pouquinho, é um grande problema essa questão das terceirizações. O hospital da Zona Norte hoje ele é todo terceirizado e quarteirizado, provavelmente, como esse exemplo. E nesse caso, acho que o médico vira sócio. E a gente vê, eu não estou falando nem da categoria médica, estou falando de técnicos de enfermagem que não recebem salubridade, que recebem menos que o salário mínimo, porque se submete. Tem que se submeter muitas vezes a uma cooperativa, a ser sócio de uma empresa. E mais, enquanto médico, enquanto sindicato dos médicos, a gente acha que a população de Aracaju, a gente tem certeza que a população de Aracaju merece serviço de excelência. E como é que você consegue serviço de excelência? Fazendo concurso, vendo os melhores. Você foi uma das melhores, sim, dentre as melhores, fazendo concurso para delegada. Quando a gente passou num concurso difícil, e passamos, e a população até hoje é assistida. E, doutor Elton, esse aí já não é mais a terceirização, já é uma quarteirização. É uma burla, né? Total, a legislação trabalhista. Onde vamos parar, Onde vamos parar? E só para complementar a pergunta, Dani, em 2004 houve um concurso, nós éramos 650 médicos concursados. Hoje nós somos em torno de 270 concursados. Ao longo do tempo, desestímulo, por falta de condições de trabalho. Uma colega nossa, neuropediatra, não vou citar o nome dela, ia deixar porque a prefeitura não dava condições para ela trabalhar. Imagine, neuropediatra, que hoje é uma especialidade... Ela ganha no dia, na prefeitura no consultório dela, ela ganha na prefeitura de Aracaju em um mês. Então, e a fila de espera é enorme. Para você ter uma ideia, são pessoas que são assim, compromissadas com o SUS. Que estão ali porque amam trabalhar com o SUS. E não são valorizadas. Mas que alguns perderam a paciência, né? E perderam a paciência ao longo do tempo, foram deixando serviços que não te dá condições, não te dá autonomia, não deixa você evoluir numa carreira, enfim. E mais, Dani, outros dados que são interessantes. Em 2004, nós éramos uma população de 450 mil. Hoje nós somos quase 650. Fora, eu estou falando 650, a população, mas... Os cartões SUS chegam a 1 milhão, mais de 1 milhão. E como gerir essa saúde? Veja, você quer ampliar o serviço,
Você tem os recursos humanos que, no momento, são totalmente terceirizados. Você tem a população que cresceu, que tem que ampliar o número de unidades básicas de saúde, ampliar urgência, como você propôs. E aí eu entro mais um problema. A questão da saúde mental, né, Agemir? Ah, que também, sim, eu vou até falar sobre isso. Se você puder também já na sua resposta. Bom, então, veja, saúde mental é uma realidade hoje, né? Na vida de todos nós. Eu já tive que enterrar pessoas que, né, cometeram suicídio. E é muito triste, né? Você perceber que as pessoas desistiram ali de tudo e, né, foram embora. Pessoas próximas, crianças, né? Eu já fui para um velório de uma criança de 11 anos de idade. Então, a gente precisa dar esse suporte. Então, a gente previu no nosso plano que a gente tivesse um núcleo de saúde mental nas UBSs. Veja, com psiquiatras lá, não, porque os psiquiatras vão ficar lá no SEMAR, na parte de especialidades médicas, mas a gente precisa de um anteparo ali. Porque, às vezes, a pessoa chega no posto, vocês sabem melhor do que eu, com uma crise de pânico. Ela está achando que está infartando, ela não está infartando, ela está com uma crise de pânico. E ela precisa, pelo menos, daquele atendimento, sabe, ali inicial, e o encaminhamento, mas precisa desse acolhimento. Então, a gente previu isso, né, também. E, obviamente, intensificar um programa municipal de saúde mental, inclusive com requalificação de CAPs, para que a gente pudesse dar esse suporte para a população que hoje passa por problemas de depressão, de ansiedade, né, de crise de pânico, muito mais corriqueiramente do que outrora, né? Mas, veja, você falou aí uma coisa interessante. Dani, como é que a gente vai gerir a saúde? Se a gente quer aumentar o número de serviços, se a gente tem um corpo técnico enxuto e recursos parcos, né? O que fazer? Veja, Elton, eu volto para a questão da gestão. Eu acho que uma boa gestão transparente e com diálogo com as categorias resolve muita coisa. Então, eu por curiosidade, né, eu fui verificar a questão da Lourdes Nogueira, da maternidade. Então, veja, a Lourdes Nogueira aqui também tem uma OS para gerir, né, os seus serviços, que é o INTS. Hoje, o município paga ao INTS cerca de 7,5 milhões para gerir a maternidade de Lourdes Nogueira, que faz, hoje, mais ou menos 350 partos, tem UTIs e pouquíssimas eletivas. Eu estou com a planilha de cirurgia, certo? Tá, se você dividir isso aqui, dá mais ou menos uma média de mais de 20 mil reais por parto, né? Aí, por coincidência, já que o Ricardo trabalha no Agarran, eu falei, Ricardo, lá no Agarran, qual é o custo do Agarran hoje? Bom, o Agarran, ele recebe 2,5 milhões para gerir toda a questão de hospital e maternidade. Então, o Agarran hoje faz mais ou menos 300 partos e mais ou menos 300 eletivas. A Lourdes Nogueira não chega nem a 50 eletivas. Estou botando 300 eletivas aqui por baixo, porque com o Opera Sergipe, essa produtividade aumentou. Então, veja, como é que você gere um hospital filantrópico hoje, no interior? Ah, não, mas o parto aqui é humanizado. Lá também tem referência em parto humanizado, assim como é em Lagarto. Eu estive visitando a maternidade lá, enquanto secretária da Mulher, e eles têm o parto humanizado, eles têm as doulas, eles têm tudo que tem aqui, né, tem lá. Mas com um custo de 2,5 milhões, não é metade, não, é um terço do valor. Sabe? E aí depois eu fui verificar que a INTS também, aí vem a quarteirização, né? Eu contrato uma OS para gerir o meu serviço, que, veja bem, eu não sou totalmente contra a contratação de OS, não. Desde que, né, primeiro, seja um preço justo, desde que esteja tudo... Como é que eu não vou pagar um piso? Como é que eu não vou pagar uma insalubridade? Para mim, isso não funciona. Mas o preço tem que ser justo. E quando a gente compara com o mesmo serviço prestado por outros hospitais, como os filantrópicos, por exemplo, e por que eu falo dos filantrópicos? Porque os filantrópicos têm isenções de imunidades tributárias. Então, ele consegue prestar o mesmo serviço por um valor bem menor. E, gente, eu não estou dizendo com isso que a gente precisa fechar a Lourdes Nogueira absolutamente. Mas a gente podia dar uma outra roupagem para a maternidade, né? Maternidade hospital de referência da mulher, enfim. O que não entra na minha cabeça é você fazer uma gestão de você ter um custo. Estou falando 7,5 milhões, mas já vi que em determinados momentos chega a 8,5 milhões. Então, o hospital de cirurgia, por exemplo, ele é gerido com orçamento de cirurgia não, o Santa Isabel, salvo engano, de 11 milhões, que é um repasse que o Estado faz para o Santa Isabel. Santa Isabel, um hospital grande que atende
né, assim, muito mais pessoas. E em diversas... E tem também tem UTI e tudo mais. Então, é uma conta que não bate, sabe, Elton? Eu acho que se a gente fizer... se a gente chegar na prefeitura, sentar com muito boa vontade, vamos estudar todos os contratos, rever todos os contratos, vamos ver o que é que funciona, o que é que não funciona, né? Isso é valor de mercado? Não é valor de mercado? Isso não está muito caro? Vamos comparar com outras. Tem outro detalhe que eu não sei se incomoda vocês, mas é uma coisa estranha para mim. Por que a gente abriu mão da gestão do SUS aqui, o município gerindo, né, o SUS em Aracaju? Por que a gente abriu mão disso? Nós entregamos ao Estado. Nós abrimos mão de cirurgia e abrimos mão de Santa Isabel. Isso foi benéfico para quem? Sabe? Eu também não sei dizer. Então, assim, eu acho que a gente pode, como eu ou qualquer... Eu vou dizer eu, né? Porque, obviamente, eu pretendo ser eleita, mas qualquer gestor que assuma na cadeira precisa repassar tudo isso. O serviço na ponta está incomodando a população. Não tem sido um serviço de excelência. E a culpa não é de vocês, absolutamente. E, aliás, me conforta, já que meu marido também é médico, ouvir: doutora, quando a gente tem acesso ao médico, é maravilhoso. Mas a burocracia é tanta para que chegue nesse momento que a angústia dessa pessoa toma conta dela. Então, é isso. Eu acho que dá para gerir com disciplina, com responsabilidade, com transparência, acima de tudo, e diálogo. Né? Essa questão dessa pejotização aqui, para mim, é absurda. Obrigar os médicos a se associarem a uma empresa que eu não sei nem quem é, de uma pessoa que não mora nem aqui em Aracaju, né? E ter que passar uma procuração para essa pessoa, isso me soa estranho. Sem qualquer garantia para o médico, para o profissional médico. Então, assim, e com esse, na minha opinião, desperdício de dinheiro. Essa é a fórmula para não dar certo a saúde e qualquer outra pasta que você queira discutir. Inclusive, Daniele, é bom que a gente... Está quase acabando já, minha gente? Não, tem muito tempinho ainda. O Sindicato dos Médicos tem uma ação contra o município, justamente questionando os requisitos para a contratação dessa INTS. E os valores, a gente tem isso nos autos do processo. No Santa Isabel, porque o Santa Isabel foi chamado, porque o município tem que provar que ele ia gastar menos e o serviço ia ser melhor e atender mais pessoas. Não. O Santa Isabel fazia pela metade o dobro de partos que a atual... E está lá, o processo está lá. O Santa Isabel chegava a fazer quase 900 partos mês. Isso. Por 3 milhões e meio. Por 3 milhões e meio. Então, a gente agora paga 7 milhões e meio para fazer 300 partos. E os outros 600 partos que aconteciam? Vamos dizer que seja uma média realmente de 900 partos mês em Aracaju. Como é que fica? E tem outro detalhe que eu não sei se você tem conhecimento, mas deve ter no processo. A INTS, ela subcontrata uma outra empresa, Salus, eu acho, que é uma empresa de promoção de eventos. Para quê? Para dar palestras para as grávidas, para as parturientes, para fornecer os kits de maternidade, banheira, roupinha. Me soa estranho também isso. Né? Eu contrato uma OS para gerir o hospital, a OS contrata uma empresa de promoção de eventos para dar cursos para mim, que sou gestante, para me fornecer aquele material. É estranho. Quando o Cabral chegou aqui, deu para os índios, não foi? Um espelho e tal. Ô, Dani, nós tivemos uma diretora do sindicato, doutora Glorinha, que não está mais conosco, que ela era uma entusiasta e nós dos sindicatos médicos temos a obrigação de fazer essa defesa. Como a gente fez no ano passado a denúncia da questão da mortalidade infantil, que a gente pode também aprofundar mais um pouco, mas ela fazia a defesa que tinha que ter um pediatra em cada unidade básica de saúde. Perfeito. E a gente viu que, você mesmo falou, as mortes preveníveis elas chegam em 65%. E a gente sabe que mortalidade infantil, a mortalidade materna infantil, ela tem uma série de questões que não envolvem só a saúde. Você tem educação, tem assistência social, tem pessoas que estão em condição de subsistência, muitas vezes, que não há busca ativa dessa gestante. Já peguei gestante com
40 semanas, não sabia, não tinha feito um ultrassom. A Jamile já deve ter pego o gestante, que, enfim, que não fez nenhum exame sequer antes de ter seu bebê. Como você vê essa questão da pediatria? De que jeito a gente pode evoluir na questão da mortalidade infantil? E se você, no seu programa, já prevê essa questão também de ampliar o número de pediatras? Pronto, eu até botei aqui. É tanta coisa, tanta informação, eu botei aqui. Aumento do número de UBS, hoje são 44. Horário estendido para alguns postos, para que a gente pudesse desafogar, né, as UPAs. E contando com especialidades médicas, como gineco-obstetra, o clínico, né, e o pediatra. Então, assim, isso está previsto no nosso plano. Exatamente para isso, né? Para que a gente possa... Para que esse atendimento... aí alguém me falou assim, mas você não vai encontrar pediatra para colocar nos postos. A gente abre um concurso, né? Quem sabe a gente não consegue... Diziam que não tinha médico para ir para o EBSER. A EBSER fez e já fez outros concursos e continua. Então, está previsto no nosso plano os pediatras nos postos, né? Assim como o ginecologista também. Veja, não dá para ser todos os dias. Enfim, que faça uma escala, mas que em todo posto tenha um atendimento gineco-obstetra ali e pediátrico, né, para aquela comunidade. Você falou uma coisa interessante, olha, nenhuma pasta pode trabalhar dentro da sua caixinha. Aqui é saúde, aqui é educação, aqui é assistência social. A transversalidade hoje, ela é necessária. Então, assim... Como é que a saúde vai atuar sozinha aqui, sem o apoio da assistência social? Para fazer essa busca ativa, por exemplo, dessa mulher grávida, que muitas vezes não sabe nem que está grávida. Ela está com 40 semanas de gestação, ela não menstrua, mas ela não sabe. E o perfil, que aí também, sabe, Daniel, um erro do Estado. O Estado que eu digo, o Estado Sim. enquanto dever de cumprir aquilo que é o básico. Às vezes, o perfil dessa mulher, ela é adolescente, ela não tem a escolaridade, nem o primeiro grau completo, às vezes, e ela vive numa situação de risco. E aí fome, miséria, etc. Então, é isso que você falou. Essa transversalidade é necessária. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, Santa Luzia do Itaim já teve o menor IDH, um dos menores do Brasil e o menor daqui de Sergipe, já foi, né? E em determinado momento, um instituto, né? Ele fez um levantamento numa determinada escola. Por que as crianças não conseguiam aprender? Elas não conseguiam aprender aquilo que elas, né, ouviam e tal. E aí decidiram fazer um exame nas crianças, um exame de sangue. E então pegaram a autorização dos pais, era um estudo mesmo, assim. Esse estudo foi premiado fora do país. Bom, descobriram o quê? Que as crianças, a grande maioria tinham anemia por conta da alimentação. Eram pessoas muito pobres, populações ribeirinhas, né, que viviam ali nas margens dos rios, dos mangues. E aí fizeram todo um trabalho, primeiro, com a merenda escolar, né, para que eles tivessem, né, uma alimentação mais adequada, inclusive com medicamento também, alguns tiveram que passar a tomar remédio. Bom, durante um período de adaptação do organismo, né, aí de repente eles começaram a ter uma outra curva de aprendizagem. Né? E aí, bom, aí o estudo é bem complexo, mas, em resumo, é para dizer que a educação sozinha também não iria resolver. Precisaria da saúde ali. Então, assim, veja como nós todos estamos interligados. Olha, eu, como secretária da Mulher, eu passei 1 ano e meio, né, enquanto secretária. E uma das coisas que nós fizemos iniciais foi montar o Observatório da Mulher sergipana. E é uma coisa que eu queria fazer em Aracaju. Montar o Observatório de Aracaju. Eu quero dados. Eu sou mulher dos dados. Eu gosto de... Sabe, eu não consigo entender, pensar numa política. Vamos fazer uma política... Sim, mas com base em quê? Quem precisa disso? E por quê? Né? Então, não sei se é porque eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de pesquisar. Então, toda pesquisa tem que estar baseada em dados e evidências mesmo. Então, aí no nosso observatório, nós começamos a trabalhar a mulher sergipana. Quem é a mulher? Veja, nós somos hoje mais da metade da população, nós somos 1.220.000 mulheres, né? Dessas, mais da metade, vamos dizer que metade seja 600 mil. Não, são 746 mil mulheres hoje vivem com até meio salário mínimo de renda. Veja, 746 mil mulheres. Ou seja, é como se você pegasse Aracaju inteiro e mais um pouquinho de Socorro e imaginasse que só vivessem mulheres. E todas elas vivem com meio salário mínimo. Mas não é só isso não, Elton, porque quando eu falo em meio salário mínimo, é considerando ainda que tem uma parcela dessas 700 mil mulheres, vamos dizer, 300 e poucas mil mulheres que vivem com até R$218 mês. Vivem ou sobrevivem?
Né? Fazem mágica, né? Entendeu? Então, por que eu estou falando sobre isso? Beleza, é um foco na mulher, mas é para explicar que essa mulher que pare, que essa mulher que fica gestante, que muitas vezes não tem acesso aos exames, essa mulher que tem um monte de filho em casa com fome e não sabe o que fazer pelos filhos. Então, entendam que a gente ainda tem uma população muito, muito abaixo da linha da pobreza, infelizmente. Repito, Aracaju hoje tem mais da metade da população, mais não, 50% da população vivendo à base de auxílio. Nós só temos metade da nossa população produzindo. Então, isso é uma outra coisa que a gente também precisa pensar. E grande parte também da gente que trabalha com saúde da família, o idoso, aposentado, também é quem representa outro percentual muito grande de sustentabilidade dessa família. Exatamente. É quem e hoje... quando morre pela idade, por doença, né? Imagine o caos que fica. O caos, né? Que fica, porque ele não transfere aquela aposentadoria e as pessoas, né? Então, a gente também tem que pensar a sociedade, a gente precisa ter saúde para trabalhar, né? Para viver. E a gente precisa ser produtivo. Nós estamos numa idade produtiva da nossa população. Nossa população não é uma população envelhecida no total. A gente está envelhecendo. Mas enfim, aí você me diz, sem saúde, as pessoas também não trabalham. Sem trabalho, não produzem renda. E aí é um ciclo vicioso de auxílios e a gente vivendo... Mas é nisso que o Sindicato dos Médicos acredita que com essa economia de um parto de 21 mil para 7 mil... vai sobrar dinheiro para muita coisa. Pronto. Inclusive para valorização das categorias. Valorização das categorias e até para ajudar essa população a se alimentar melhor também, sim, aqueles que precisam. Está entendendo, Dani? Com certeza. É nisso que a gente acredita. Assim, para mim isso é um mantra. É um negócio assim, a conta fecha. Claro que sobra dinheiro, não vou dizer a você que sobra dinheiro, né? Talvez eu chegue lá na gestão e diga, gente, o buraco é muito mais embaixo do que eu imaginei. E assim, não sei se vocês acompanharam, mas o ano passado e esse ano nós estamos em déficit primário, né? No nosso ajuste de contas entre receita e despesa. Então, ano passado nós estamos com um déficit primário de mais de 600 milhões e esse ano já quase em 300 milhões. Nossa conta no município não está fechando. Mas nós temos um orçamento de 4 bilhões no município. Será que não dá para fazer ajustes para a gente, né, fechar essa conta? 5 mulheres dessas que recebem meio salário já resolve essa prefeitura. Eu não tenho dúvida, viu? Daniele, um grande problema que nós estamos enfrentando agora, e aí a iniciativa privada também está enfrentando isso, é a questão dos neurodivergentes. Sim. E eu acho que o grande enfrentamento que nós vamos fazer futuramente, nos próximos anos, vai ser o quanto que o município vai estar preparado para enfrentar essa questão. O que é que você, no seu plano, o que é que você está vendo dessa? Veja, a gente previu um centro de referência para, né, os neurodivergentes, inclusive para os neuroimunes também, que tem muitas doenças autoimunes que as pessoas nos procuram, né, e falam das dificuldades que eles têm de acesso a tratamentos, a diagnóstico primeiro, depois ao tratamento. Mas com relação aos neurodivergentes, hoje é um negócio assim, né, que chama a atenção da gente. O que fazer? Como tratar? Primeiro, como diagnosticar? Porque quanto mais cedo vem ao diagnóstico, mais você consegue incluir nas terapias e ter uma qualidade de vida melhor. Bom, aí a gente tem que articular muito bem a saúde, a gente tem que articular muito bem a educação, né? Porque, entenda, e precisa dar esse suporte. Então, a gente previu um centro de referência, a gente vai ter que ter isso, vamos ter que... Aí você falou em neuropediatras, né? E eu conversando com o doutor Rodrigo, ele dizendo assim, Daniele, a quantidade de neuropediatras hoje é um negócio, assim, é uma escassez no mercado. E nós temos neuro que tem toda a disposição para trabalhar, a gente não consegue, assim, a gente não tem... Então, assim, a gente precisa repensar o modelo de atendimento para essas pessoas. Há uma reclamação absurda. Imagine, se quem tem plano de saúde, quem tem acesso, já tem todas as dificuldades do mundo. Eu tenho mães, né? Eu volto para a Secretaria da Mulher, porque foi uma realidade que eu vivi muito próxima. Muitas mães com condições que se sentem assim, exaustas de terem que paralisar a vida, muitas vezes, para estar nas terapias com seus filhos. Imagine, Elton, quem não tem o que comer em casa hoje, né? E que muitas vezes foi até abandonada pelo companheiro, muitas né? Vezes, que também não suportou delas, ali. Né? Muitas delas. A grande maioria delas. Assim, eu diria que 80% delas hoje se encontram sozinhas com seus filhos, né? E se vendo, assim, à base de caridade.
Mas o Estado não pode tratar isso como caridade, né? Isso é um problema que tem que ser enfrentado com muita seriedade. Realmente tem que tirar a máscara. Mais alguma pergunta sucinta a fazer? O que precisa realmente é ouvir, ver e agir. Exato. Não é que da noite para um dia tudo tem vai o se centro resolver. disso, o centro daquilo, Não, parecendo o país. Não é. Mas pelo menos que se sente com as categorias, que vá até a unidade de saúde, vá ao SEMAR, vá ao serviço de urgência, que estabeleça um plano de governo, né? Que permita que a gente também se intrometa, que a gente dê as opiniões, que a gente veja da experiência de todos nós. Dr. Elton tem tentado conversar com a gestão em relação também, por exemplo, os colegas médicos da urgência. Depois de 10, 15, 20 anos na urgência... Bruno está nos assistindo lá. Bruno tem 32 anos, está parecendo que tem 60. E 4. 64. 60 tem 8, mas aqui. Então, essa mão de obra também vai cansando um pouco e não tem um olhar da gestão, porque muitas vezes a gente gostaria que já substituísse alguma coisa daquela carga horária já para uma coisa diminuir um pouco. Então, assim, sempre o Sindicato dos Médicos, largando na frente de muitas outras entidades, certa vez solicitou que no Natal, que no Réveillon, se desse um plus àqueles profissionais que estavam aí, e muitas vezes foi até acolhido pelo gestor de plantão à época que recebeu essa ideia. Então, assim, as propostas que nós temos também de ajudar, e não é que vai cobrar no dia 1º, você não fez o concurso no dia 1º, já estamos em... Não é bem assim. Nós somos do diálogo e nós vamos estender a mão à prefeitura para poder ajudar em tudo aquilo que a gente puder ajudar, sermos parceiros mesmo, mas vamos cobrar porque é a função nossa, principalmente diante de quem não escuta, de quem não ouve, de quem não vê, que tem que dar o primeiro passo. Claro. Eu só tenho o Dr. Rodrigo, eu vou conversar com o Dr. Rodrigo, eu vou oferecer o Dr. Rodrigo para um, para outro, não dou a 100, mas já dou a 2. Para quem não dava, para quem estava devendo a menos 10 e eu saio para mais 10, eu já avancei um pouco. Claro. Né? Então, a gente espera que a gente consiga avançar, seja na saúde mental, tem também a questão da saúde animal. É isso que eu ia fazer a pergunta. Se eu não fizer essa pergunta, a doutora Tereza... Qual Tereza? Tereza Whitshire. Minha amiga querida. TT, né? TT. Ela tem que fazer a pergunta da saúde animal. Sim, o que é que você está pensando? Kitty é quem come meu fígado se eu não cuidar dos animais, né? E ela também quer concurso para médico veterinário. Sim, também. Veja, porque todo mundo está falando em concurso, mas está esquecendo de dizer que tem um concurso e ela tem nos cobrado, né, doutora? Veja, quando eu falo em concurso, viu, gente, só para deixar claro que é concurso unificado no todo mesmo. né? A gente precisa de concurso em várias áreas. A questão animal é outro problema de saúde pública também, né? Hoje, segundo informações, o centro de zoonose funciona de forma muito precária. As castrações não têm acontecido a contento, não temos um hospital veterinário. A gente tem um hospital universitário na UFES, mas o município não conveniou com eles. Então, assim, a sensação que a gente tem é que é um descaso total absoluto, com tudo. A gente está falando de saúde, de gente, de animal, não importa. Né? Então, Ave Maria, eu tenho amigas que são, né, defensoras, assim, que ficam para morrer com aquela colônia de gatos que existe, por exemplo, no Parque da Cimenteira, onde está tendo uma grande obra e ninguém se preocupa. E, enfim, e até sacrificar alguns gatos. A gente tem histórias assim, né, de... Bom, eu quero dizer que... Tá minha filha aqui, né? E a gente tem um gato adotado também, Alfredo. Nosso Alfredo, que a gente pegou. Alfredo quase morto, todo machucadinho. Minha filha chegou com o Alfredo pesando, acho que, gramas. Mas hoje está gordinho. Hoje ele é o rei da casa, né? Ele manda e desmanda, ele dorme na cama, a gente que sai do sofá quando ele quer sentar. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente que todo mundo... Olha, eu não acredito em quem não tem amor aos animais, porque se você maltrata animal, você maltrata a gente também. Então, a gente precisa ter também esse olhar cuidadoso para com os animais. Mas não só porque é um animal, né? Porque também é uma questão de saúde pública. Porque também é uma questão de saúde pública. E a gente está falando de animal, eu estou falando dos pets, né? Ou pelo menos dos animais de pequeno porte. Mas e os animais de grande porte, por exemplo, abandonados, que causam acidentes? As carroças. Entendeu? As carroças. Por que a gente não trabalha com a microchipagem de animais, inclusive grandes? Por que a gente não trabalha com a carroça de lata? Está no nosso plano de governo. A transição das carroças pelo cavalo de lata, que é uma bicicleta motorizada, que as pessoas possam fazer o seu transporte ali.
com uma plaquinha para identificar, cadastrados na prefeitura. É possível fazer. Outras prefeituras já fazem isso. Né? Então, assim, Coisas boas têm que ser copiadas, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer muita coisa legal. Mas é isso, precisa de diálogo, precisa sair da cadeira. Ó, e eu me lembro que quando eu estava na plantonista, eu passei 2 anos na delegacia plantonista. E aí, poxa, eu sou delegada de polícia, eu podia muito bem estar lá trancada no meu gabinete, só recebendo as ocorrências, né? E aí, dava 1 hora da manhã, eu levantava e ia lá no hall da delegacia. Oi, pessoal, o senhor está esperando o quê? Boletim de ocorrência? Mas eu já recebi assim. E o senhor? Não, eu sou parente de preso. E o senhor? Não, é flagrante. Ah, beleza. Alguém não foi atendido? Aí os policiais ficavam assim, né? Eu não acredito em gestão que não seja assim. Entendeu? A gente tem que sair do ar-condicionado da sala e verificar em loco o que está acontecendo. Você tem que ir no posto, você tem que ir na escola, você tem que ir na rua, eu tenho que ir no bairro. Por que esse esgoto está passando aqui nessa porta ainda, até hoje? Gente, eu fiz campanha em 2020, tirei foto no canal do Anchietão, que é um lugar muito, muito, muito pobre, no bairro Bugio. E Edivaldo já prometia, não, essa reforma do canal do Anchietão. Eu fui lá, tem 2 semanas, o mesmo canal, eu tirei a mesma foto. Quantos anos mais a gente precisa? Então, assim, se isso não indignar as pessoas, desculpa, eu acho que as pessoas estão doentes, né? Se a dor do outro não dói em mim, eu estou doente. Daniele, vamos para as considerações finais agora. Fique à vontade para, se a gente não discorreu sobre algum assunto, você também pode falar. Tá. Faça suas considerações, peça seu voto, fale seu número, fique à vontade, olhando para a câmera da verdade. Essa aqui. Bom, gente, eu queria agradecer, né, a oportunidade, muito bacana conversar de forma tão qualificada, né, com pessoas tão preparadas. Então, já ganhei meu dia, apesar de que meu dia vai ser longo ainda, é extenso, mas já ganhei meu dia de estar discutindo assim, temas muito importantes, de firmar compromissos, né, importantes, porque a gente muda a vida das pessoas quando a gente firma compromissos sérios. Dizer que todos vocês já me conhecem, a minha atuação, vocês me conhecem da polícia, eu sou a mesma delegada, a mesma, não mudei nada. Aquela delegada que entrou com 23 anos de idade, que já passou por todas as delegacias, que fez grandes operações, que já foi para plantonista, que foi transferida, que foi exonerada, mas que nunca perdeu a vontade de fazer, sabe? A vontade de dedicar todo o meu esforço, toda a minha energia em prol daquelas pessoas que mais precisam. Então, não vai ser diferente na política, não será diferente em momento nenhum da minha vida. Eu sou muito dedicada a tudo que eu faço. E, por isso, né, eu quero muito contar com o seu voto, com o voto de vocês, para que a gente chegue na Prefeitura de Aracaju com o compromisso de mudar a vida das pessoas de verdade. Que a gente, né, estabeleça métricas, padrões de excelência da atuação, que a gente seja premiado, que a gente seja reconhecido no Brasil e no mundo como uma capital referência na saúde, na educação, enfim, na segurança pública. Então é com essa vontade, com esse desejo de realmente mudar a vida das pessoas que eu me apresento como candidata a prefeita. Nosso número é 15, eu conto com vocês, né? Peço o seu voto e estou à disposição sempre. Muito obrigada. Uma salva de palmas, Flávio, para Daniele Garcia. Parabéns, gente. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença, né, por discorrer um tema tão importante para a população. A gente fica feliz que foi luta do sindicato mesmo para a gente chegar nesse nível de debate com você, com todos os candidatos, mostrando um nível muito bom de entendimento do que precisa ser feito na saúde. Obrigada, viu? As ordens sempre. Muito obrigado, Dani. Já fica o convite para o segundo turno, que vai ser diferente, vai ser lá no sindicato, vai ser no auditório, vai ser com a presença dos médicos lá, então já fica o convite. E eu vou fazer o convite para vocês também, na gestão, ano que vem, quando a gente começar a gestão, da gente se reunir, tá? Para vocês darem, né, opiniões, sentar com a gente e desenhar um plano de ação na saúde que realmente impacte a vida de todos os aracajuanos. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Tá aí, pessoal, o 53º episódio da Voz do Médico. Mais um programa relevante, um programa com muitas informações. E que Deus nos abençoe e até a próxima, né, Gemiro? Até a próxima.